Aqui é Juliano Mioto, nós estamos aqui em mais um Negócios de Valor e temos uma convidada hoje que vai ser muito bom de ouvir a história dela, ouvir a história de uma pessoa que ousou desafiar o sistema, ousou desafiar o mundo e o conforto, né? Aquilo que a gente vê assim, normalmente a gente quer buscar estar num lugar de conforto e ela ousou aí fazer algo a mais da vida dela e está fazendo algo muito bom e gerando muito valor. E eu queria falar aqui da nossa queridíssima Késia Silveira. Tudo bem, Késia? Que na verdade é a Queca pelo mundo, né? Como é que é isso? É isso, assim, Kézia é só quando a minha mãe tá brava. Ah, é? Mas muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, a gente se reencontrando, né? Sim, sim. E eu tá aqui, né, em Goiânia, era pra ser. Que bom que deu certo, né? Isso. E boa tarde, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente. É um prazer estar aqui. E vamos bater um papo sobre essa transição de carreira. O tema de hoje é transição de carreira. E, mais do que isso, né? É você estar num lugar de conforto tranquilo e você ousar para fazer algo a mais. É algo que, como diz, né? Ir atrás do seu sonho. A Queca, ela era bombeira, né? Bombeira militar aqui no estado de Goiás, concursada, estava muito bem estabelecida no Corpo de Bombeiros, estava ali, né? Corpo de Bombeiros, para quem não sabe, você vai seguindo uma carreira, você pode ir subindo, pode virar oficial, né, sargento, enfim, tem várias questões. E em algum momento ela falou assim, não é isso que eu quero. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Você também é formada em educação física, né? Isso. Eu falo que a vida é muito curta pra gente ser uma coisa só. Eu entrei pra corporação com 20 anos, em 2010. Foi um concurso super concorrido, eu nunca sonhei ser bombeira, aconteceu. Eu fui atrás de tudo que eu abri mão, que era a estabilidade, né? Então, assim, eu cresci numa família que passou muito perrengue financeiro, então minha mãe tinha isso, né? Passar no concurso, ter estabilidade, então foi instalado esse chip na minha cabeça que, na maioria das pessoas. E aí, me apaixonei pela corporação quando eu entrei. Eu fui motorista de viatura desde o início, eu trabalhei no operacional o tempo todo que eu fui bombeira. Aprendi muito, sabe? Eu, assim, nada acontece por acaso, foi incrível, não me arrependo de nada. Só que eu sempre gostei muito de viajar. E por mais que eu não me via nômade, a vida que eu tô tendo hoje, eu não imaginava que seria exatamente como tá acontecendo. Eu sentia que aconteceria, mas eu não imaginava que seria dessa forma. Eu fui viajando e aí eu fui ganhando asas, eu fui descobrindo que o mundo não é tão grande assim, eu fui criando possibilidades, eu fui criando tudo isso, sabe? E fiz o intercâmbio para a Austrália em 2016, fui para ficar 4 meses, fiquei 2 anos e meio lá, não queria voltar. E não passei numa prova que eu tinha para fazer um curso técnico, e aí eu voltei para o Brasil para ter certeza que eu não queria ficar aqui. Olha o tanto que a vida é. Eu desembarquei em Brasília chorando, falei, o que eu tô fazendo da minha vida e tal. Só que eu falei, beleza, eu resolvi voltar, não adianta ficar chorando, vamos pensar no hoje. Me apaixonei de novo pela corporação, eu tinha sido promovida a cabo. E voltei, fiz curso, quartel, militarismo, e assim, foi incrível. Só que aí eu já comecei a movimentar o Instagram. Aí eu já tava no meu país 70 e alguma coisa, ou 60. E aí, né, com rede social e tudo mais, eu falei, vamos ver o que dá pra fazer. Então, assim, hoje, a minha empresa, ela foi acontecendo. Eu não vou te falar que eu tive um planejamento, de que isso ou aquilo, não. A minha empresa começou porque eu não queria pagar pra viajar. E a primeira expedição que eu fiz, que é o que eu faço hoje, para quem ainda não tá entendendo, né, que eu tô voltando primeiro, hoje eu promovo expedições, eu levo as pessoas para ver o mundo. E começou dessa forma acidental, eu precisava arrumar 10 pessoas
pra ganhar o meu. E eu convenci em 2 dias 15 pessoas a subir uma montanha, que é o Monte Roraima, ele tá tatuado aqui, ó. Convenci 15 pessoas a ficar 7 dias. Fica na Venezuela, fica né? na Venezuela. Interessante, né? Sua amiga falou, ó, tem uma excursão, se você trouxer 10 pessoas... Agência Era falou. agência, né? Eu te dou a sua. Aí você levou 15. Aí aí beleza. 15 malucos, né? Foi, pra ficar 7 dias dormindo em barraca, tomando banho em rio, perrengue, porque mosquito, tudo, né? Tudo assim. Aí, beleza. Só que até então, eu não tinha noção do que eu tava fazendo no sentido de empreender. Pra mim era assim, não quero pagar o meu. Quando a gente chegou lá no topo, são 7 dias sem internet, sem nada, eu olhei e vi, né? Eu perguntei pro guia, eu falei assim, onde que é... No dia do topo, que você vai andando, aí tem um dia que você chega no topo. Eu falei assim, me fala que eu quero chegar primeiro, né, pra receber a galera e tudo mais. E aí a minha chave virou, que eu falei que mais legal do que ver o mundo era mostrar o mundo pras pessoas. Não teve um que não chorou. Todo mundo chorou e se emocionou. E aí eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Porque no bombeiro, eu trabalhava no resgate, no avançado, no esporte avançado, eu convivia com os piores dias das pessoas. E nesse dia, eu tava fazendo parte dos melhores dias daquelas pessoas, sabe? E aí eu falei assim, eu quero fazer isso. Quando a gente desceu, nós fomos o último grupo de brasileiro a sair do Parque Nacional e deu a pandemia. Vocês ficaram sabendo gradativamente, a gente chegou, subiu, coronavírus, babá. Quando a gente desceu, máscara, fronteira fechada, exército. E a gente assim, o celular não conseguia pegar, todo mundo, meu Deus, não consegui voltar. Aí o bombeiro, tinha alguns bombeiros na expedição, o bombeiro determinou que a gente não ia poder voltar a trabalhar, a gente teve uma quarentena compulsória. Sim. Aí eu falei, o que eu tô inventando, tá vendo? Eu fico inventando moda, eu vou ficar no bombeiro mesmo aí, ó. Agora a pandemia, pelo menos eu tenho meu emprego garantido. Trabalhei na linha de frente o tempo inteiro, assim, sabe? Pra gente não teve esse fica em casa, né? Trabalhei, foi muito pesado. A gente perdemos colegas da corporação, né? A pandemia, todo mundo sabe como foi. Só que aí eu não deixei de produzir conteúdo pro meu Instagram. Eu não podia viajar. Conteúdo sobre viagens. Sobre viagens. Né? E aí eu puxei um pouco, né, pro bombeiro. E é engraçado quanto as pessoas, assim, quando você fala, o bombeiro, ele traz um respeito, assim, você fala... Até hoje, ex-bombeira, tipo, tem gente que fala, que eu vou nas suas expedições porque eu sei que se acontecer alguma coisa, você vai ajudar a gente, sabe? É muito louco isso. Porque o treinamento do bombeiro, ele é bem completo, né? Sim. O bombeiro é uma pessoa que é muito bem preparada para o resgate, para dar apoio. Isso, eu falo que a ali, gente né? acessa um nível de consciência diferente. A gente tem uma paz no caos, entendeu? A parte psicológica, ela é muito forte. Então, vou levar o bombeiro para sempre, assim, porque a Queca aventureira, a Queca que não tem medo, que viaja o mundo, vem muito, né? Eu entrei com 20 anos na corporação. Olha só. Entendeu? Então, essa coisa, às vezes você tá passando um perrengue num país X, Y, e aí eu lembro de tanta coisa que eu já passei no bombeiro, de ocorrências, que você fala, meu Deus do céu, que você tá lidando literalmente com a vida, né? Você tá ali entre a morte e a vida, então isso te faz acessar um nível de consciência diferente. Por isso que eu falo que nada acontece por acaso, entendeu? Que, nossa, não me arrependo, não acho que deveria ter saído antes ou depois, tudo aconteceu na hora certa. E aí, aconteceu isso, eu falei, beleza, não vou mexer com isso. Só que quando começou a liberar aqui no Brasil, porque a gente não podia ir pra fora, eu tive que cancelar, quando deu a pandemia, 8 passagens, porque eu sempre deixava, pelo menos eu trabalhava por escala, 1 a 2 viagens por mês. Teve um mês que eu dormi 2 noites na minha cama, porque eu tinha que tirar 8 plantões. Eu sempre fui muito correta com os meus plantões. Nunca, porque como eu já tinha MID, então eu tinha muito medo, né? Sim. Até eu fazendo tudo certo, já rolava umas denúncias sem cabimento nenhum, mas nunca aconteceu nada. Eu saí, fiquei 12 anos com a minha ficha limpa, não tem nada na minha ficha de bombeira. E aí eu fiz um projeto com uma fotógrafa que chamava Recomeçando em Casa, que mostrava como estava a retomada do turismo no Brasil. E comecei em Sergipe e fui até o Pará. E aí mostrando e como que estava retomada e tudo mais. E deu uma visibilidade legal no meu Instagram e me trouxe conexões. E aí eu conheci uma amiga, fiz essa amizade lá no Pará, no último destino de Noronha.
E ela falou, vamos pra Noronha, faz uma expedição em Noronha. Eu falei, gente, como assim? Noronha é caríssimo, não é? Todo mundo tem essa ideia, Noronha. Sim. E não é que Noronha é barato, mas Noronha não é esse bicho de 7 cabeças. É o meu lugar no mundo, assim. Aí depois eu entro nessa parte de Noronha. Aí eu ousei, eu falei assim, beleza, eu tenho aqui minha rede, peguei e falei, galera, vou organizar uma viagem, quem quer ir comigo pra Noronha? Em 24 horas eu fechei uma turma de 15 pessoas. Aí 15 é seu número mágico, então, não, né? não, pois é. Aí eu fiquei assim, aí eu vi, e muita gente querendo ainda. Aí eu falei assim, vou dobrar a aposta. Abri uma outra turma. E essa primeira expedição para Noronha foi assim, ó, 5 dias com a primeira turma, eu tive 3 dias de descanso, e depois a segunda turma, eu quase morri. Eu não faço isso mais. Porque é uma troca de energia muito grande, assim, sabe? As minhas expedições não é... Eu não sou guia, eu não sou a pessoa que... Tipo assim, eu sou a pessoa que organiza, eu tenho um time que organiza tudo, mas eu vou pra me divertir, entende? Hoje o meu trabalho, ele depende de eu estar me divertindo. Porque no dia que eu chegar num destino que não fizer mais sentido, eu não vou levar pessoas pra lá, entende? Entendi. E por isso que eu tenho que estar muito bem. E aí eu percebi que... E nessa expedição teve assim, ó... O meu nicho, ele é muito misturado. A maioria são mulheres, mas tem gente muito rica, gente muito humilde. Então, assim, eu não tenho essa... É bem misturado, classe A, B, C. Eu amo isso, sabe? Então, nessa expedição tinha uma pessoa muito rica. Tinha uma menina que estava andando a primeira vez de avião, a primeira vez que ela conheceu praia. E aí, a gente estava num passeio de barco e uma delas começou a chorar. Falar assim, eu tô vivendo os melhores dias da minha vida. Eu nunca imaginei estar vivendo isso tudo. E aí eu fui falando, gente, peraí, isso, tipo, não me custa nada, no sentido de, é muito trabalho, eu trabalho pra caramba, mas assim, sabe quando é uma coisa que você faz, que seu olho brilha, que você, assim, não tem hora, que você fala... Aí eu falei assim, eu acho que tá na hora de eu mudar, só que aí é muito difícil você sair de um concurso público, de uma coisa que você gosta, para começar uma coisa que você nem sabe direito. Porque empreender não é uma coisa fácil. Empreender acaba desenvolvendo, você tem que ter outras coisas, você tem que administrar aquilo, você tem que saber como é que aquilo ali vai ser desenvolvido até separado da sua vida pessoal, né? Porque o que a maioria das pessoas às vezes que vão empreender e às vezes não conseguem entender isso é que um empreendimento é como se fosse uma empresa, é como se fosse um ser à parte, que você precisa alimentar ele, que você precisa cuidar dele, que ele precisa estar ali. E aí, isso deve ter sido um desafio assim grande, Muito. né, para você, Porque né? eu fui concursada a vida inteira, entende? Por mais que eu sempre, assim, tive os meus correzinhos fora, porque eu nunca, sempre quis mais, né? Então, vendi uma coisinha ali, mas assim, empreender mesmo, CNPJ, até porque é proibido, né? Concursado você não pode. Então, assim, pra mim foi... E tá sendo, eu tenho me dedicado e tô fazendo curso, tô trazendo pessoas pro meu time, porque eu acredito muito que um time vai te levar muito mais longe do que você fazer as coisas sozinho e tudo mais. Tento sempre, assim, né, pesquisar. Agora mesmo eu tava vendo um curso para eu mostrar no Instagram de uma forma mais... porque às vezes eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Então, assim, continua sendo um desafio, ainda mais agora com a vida nômade, que eu vou chegar na parte da vida nômade, entendeu? E enfim, aí foi dando muito certo. E o que aconteceu? O bombeiro, eu fui ficando assim, sem espaço, porque eu fazia as trocas de plantão com muita antecedência, mas aí eu comecei a não conseguir. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Que eu falei, gente, eu preciso estar muito bem, que eu acho que terapia todo mundo tem que fazer, independente se tá precisando ou não. Falei, mas eu preciso estar muito bem emocionalmente para tomar essa decisão. E aí ele falou, tá, você tem uma expedição, que aí eu tinha uma expedição pro Jalapão com 30 pessoas. E aí ele falou, e se você não conseguir a troca? Eu falei assim, não, vai dar certo. Porque eu aprendi com a minha mãe, a nossa frase, a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Eu falei, não, vai dar certo. Ele falou assim, tá, mas e se não der? Você tem que ter um plano B. Aí eu gelei, porque eu falei, o militarismo, se você... Não existe esse negócio de você chegar assim, dar um atestado, alguma coisa assim. Ainda mais na minha vida, que todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? O meu Instagram é aberto, enfim. Ou seja, todo mundo ia saber onde eu tava. Não existia a possibilidade de não ir, não existia a possibilidade. Eu sempre fui muito correta em relação a isso. E aí eu fui vendo que eu tava numa angústia. Eu não tava conseguindo ser aquela queca animada, cheia de vida, porque eu tava preocupada. Eu saía do quartel, ia direto pro aeroporto, chegava do aeroporto, ia direto pro quartel.
E aí eu falei, eu vou adoecer. Eu não sei como que eu não adoeci. Porque aí eu chegava no quartel, aí tinha, tipo, 10 ocorrências de óbito, suicídio. Só aquelas coisas, né, de suporte Pesadas, né? avançados. E aí você sai. E a gente não percebe. É ambiente de hospital, a gente não percebe. Eu acredito muito em energia, né? E eu não tava percebendo o quanto que aquilo tava drenando a minha energia. E eu tava vibrando na escassez, do tipo assim, aposentadoria, não sei o quê. E beleza, isso é uma realidade, né? O concurso público, ele te traz essa segurança. Mas eu não sei se eu vou chegar até a idade de aposentadoria. Nas minhas redes sociais, eu defendo que a gente tem o hoje. A gente tem o hoje, a gente precisa fazer dele a melhor coisa. E eu não tava, no final das contas, pondo isso em prática na minha vida, entendeu? Porque assim... E não era só a questão do apego, mas eu amava, assim, fazer. Nossa, eu vestia aquela farda, pilotar uma viatura, Juliana, é muito emocionante, sabe? Você ligar aquela sirene e é muita adrenalina, e eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso. Então tinha essas duas coisas, né? A questão da estabilidade e a questão de eu gostar. Mas aí um dia eu parei, eu falei, cara, eu tô olhando apegada a uma coisa que eu nem sei se eu vou chegar, eu não sei como é que eu vou estar na aposentadoria, e tô tirando o foco, eu tô pondo foco nisso, sendo que eu poderia pôr o foco em tudo que pode acontecer, que eu nem tenho, que a minha ideia, que a minha, como é que fala, a minha mente escassa, que ela tava, né, vibrando na escassez, ela não pode ver o tamanho das possibilidades que eu posso viver agora. Tanto é que no meu último plantão, uma grande amiga chorou, ela falou, você não vai chorar de, né, vestir essa farda? Eu falei, não, porque... É a última vez que eu visto essa farda, mas é a primeira vez que eu vou viver um monte de coisa que eu nem imagino. E eu nem imaginava. Hoje eu vivo, assim, cada dia que passa eu vivo coisas que eu falo, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Muito interessante. Eu fui, durante um tempo, eu fui diretor de um cursinho, né, de preparatório para concurso. E foi bem no auge mesmo, assim, dos concursos públicos, e eu vi aquela multidão de jovens, assim, sonhando com um cargo público, né? Uma das coisas assim que eu percebia, Keka, é que a maioria daqueles jovens, eles não tinham... se perguntar assim, mas por que você quer a carreira pública? Ah, por causa do salário, por causa da estabilidade. Mas ninguém falava assim com o olho brilhando assim, é porque eu quero ser aquilo, juiz ou promotor. Não, era raro uma pessoa que falava assim, é porque é a carreira do meu sonho. E eu falava assim, gente, mas... que dó que dava de ver tantas mentes brilhantes, pessoas inteligentes, pessoas com uma capacidade até fora do normal, né? Que quem se dedica a isso e quem vai... São pessoas assim que precisam ter uma concentração muito grande, né? Você mesma fez concurso, você sabe disso. É difícil a prova, você tem que fazer prova física, você tem... É uma série de coisas. Eu falo, gente, se essas pessoas tivessem... Imagina que a maior parte desses jovens estivesse concentrados em criar valor, em criar negócios, em gerar prosperidade para a vida deles. Mas eu acho que isso é uma coisa muito enraizada na nossa cultura brasileira. Agora nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, porque você viu que passa rápido, né? Ainda bem que você tem muita história para contar, né? Eu fico assim, eu tenho que mostrar o relógio, senão fica Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com um negócio de valor. Fique aí nos acompanhando aí, espera um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto, estou aqui com a Keka pelo Mundo e a gente está aqui num bate-papo muito legal aqui sobre os desafios aí e a maneira como ela deu uma virada na vida dela. E Keka, como que foi assim? Você está contando a parte boa, né? Mas assim, quando você decidiu de fato virar a chave, né? Como é que foi assim a reação? Porque as pessoas que estão em volta da gente, elas se preocupam muito mais do que às vezes até a gente. Porque quando você chega a tomar a decisão é porque já era, né? Exato. Mas e aí? O que foi o grande desafio disso? Então, eu acho que o grande desafio não foi na decisão em si. Porque você já percebeu que às vezes, por exemplo, igual quando você tem sucesso com uma coisa, não é aquele dia do sucesso, teve um monte de coisa pra trás daquilo, entendeu? Teve muito trabalho e tal. Então, eu entrei pra terapia, então eu fiquei... O mais difícil foi até o momento em que eu decidi. Porque quando eu decidi e saí,
e depois eu conto como que foi, porque foi uma coisa que eu falo que a gente tem que prestar atenção em sinais. O universo fala com a gente o tempo inteiro. A gente precisa só estar aberto para receber essas informações. No dia que eu tomei a decisão, eu tirei um peso. E as pessoas que me julgavam e que falavam, nossa, você tá doida? Quase que toda a corporação, assim, das pessoas que eu tenho convívio, claro, e até algumas que eu não tinha, pegaram o meu número para me parabenizar. Pra falar assim, ó, você teve uma coragem que eu sempre quis ter e nunca tive, muito sucesso e tudo mais. E assim, eu fiquei impressionada. Eu não imaginava que seria assim. Aí eu fiz um post no Instagram. Inclusive, meu Instagram é Queca pelo Mundo, viu? Me sigam ela aí. E aí eu fiz um post, né? Falando sobre mudança, porque aí eu já saí e já virei nômade, enfim. E aí eu fiquei impressionada, a quantidade de pessoas que me parabenizou e falou assim, cara, eu queria ter essa coragem. E quando eu fiz todo esse trabalho de terapia e tudo mais, eu tava eu esperar para sair agora, nesse ano, porque eu tinha um compromisso financeiro, tinha comprado um apartamento, e aí eu poderia tirar mais uma licença premium de 3 meses, que é uma que todo servidor estadual tem, eu tinha tirado uma, chama quinquênio. A cada 5 anos você tem direito a 3 meses. Que foi por isso que eu fui pra Austrália, na verdade, que seria os 4 meses. Foram a licença prêmio. Isso. E aí eu falei, vou esperar, né? Só que assim, isso era abril. E aí eu fiz, um grande amigo meu, inclusive é o aniversário dele hoje, o Daniel, ele é médico e ele largou a medicina convencional para trabalhar com desenho humano, que é uma ferramenta nova, não sei se você já ouviu falar, de autoconhecimento. E não era para ele vir para Goiânia, ele veio de última hora, eu no corre, falei, não, vem cá, fica aqui em casa. E ele fez uma mini consultoria sobre o desenho humano. E basicamente, vou resumir para você entender, o desenho humano, ele te fala qual o tipo de energia que você veio emanar no universo, sabe? Entendi. Ele fez o meu desenho humano e eu vou resumir. Ele falou, você veio para causar, eu sou manifestadora. Ele falou, você veio para causar um impacto, você veio para trazer coisas novas, você veio para fazer coisas novas, você não veio para repetir, e você tá no meio militar, que é sim senhor, não senhor. Você pode continuar. O militarismo não admite nenhum tipo de rebeldia, pelo contrário, né? Pelo contrário, e assim, eu nunca fui, eu sempre fui meio desenquadrada nesse sentido de cabelo, de unha, assim, não no comportamento, né? E aí eu olhei, levantei, foi desse jeito, eu não tava conseguindo a troca, porque aí eu tinha um retiro de yoga na Índia, e eu já tinha decidido que eu não ia abrir mão disso, eu pegava 15 dias de férias, e aí eu precisava de umas trocas para completar esses dias. E aí eu não tava conseguindo, aí eu cheguei no meu chefe e falei assim, eu quero sair. Aí ele olhou, assustou, como assim, calma, o que eu posso fazer? E ele foi muito querido comigo na época, ele falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, eu tenho 30 dias de férias. Me dá esses 30 dias, porque você precisa mandar um plano de férias e tudo mais. Ele falou assim, beleza. Eu achei que eu ia chegar na Índia, respirar, meditar, eu fui fazer um curso de yoga. Ia falar assim, esperar um ano, né? Tranquilo. Quando eu tava na segunda semana de um retiro, eu não conseguia me ver com a farda. Aí eu cheguei, paguei um plantão. Quando você decidiu? Foi, assim, no dia que eu... Sabe, assim, minha cabeça decidiu, parece que tudo acompanhou. Aí eu tirei mais um plantão, o meu último plantão, depois de 12 anos só de ocorrência, assim, terrível, foi um parto, que pra mim foi vida, né? Então, pra mim foi como se Deus estivesse me abençoando. E eu fiquei super emocionada, foi a última ocorrência da minha vida. E saí, assim, super em paz, saí... Ali como se você estivesse nascendo de novo também. Nascendo de novo, exatamente. Então, assim, foi muito especial. E aí, nisso, eu já comecei com as expedições. E aí, meu mundo já virou de cabeça para baixo no sentido de transição, não de caos, sabe? E aí eu aluguei meu apartamento, porque como eu sempre viajava, eu sou muito desapegada. Eu alugava meu apartamento com as minhas coisas lá, no Airbnb, entendeu? Entendi. Então, porque eu pago o financiamento dele, tinha as despesas de condomínio, então, assim, isso aí eu ainda ganhava dinheiro com o apartamento morando lá, 10 dias por mês. E aí surgiu uma proposta, eu tava no Chile, em julho do ano passado, ela falou, eu quero e tal, mas eu preciso mudar daqui 3 dias. Aí eu mudei a passagem, cheguei, fiz uma mala para expedição na Amazônia, aluguei um storage aqui em Goiânia, sabe? Sei, aqueles box, né? Isso, aluguei a casa toda mobiliada, só assim, um pequenininho, assim, de 2 metros quadrados, eu acho. E caí no mundo, e desde então... Não tem mais casa. Tô sem CEP. Tem a casa, mas já tá alugada, né? E aí você agora
viaja, e você tem uma empresa agora, né, também, né, para tocar isso, né? Obviamente, acho que você deve ter sócio, né? Sim, não, sócio não, eu tenho um time. Ah, tá. Você Então tem hoje eu pessoas que tenho trabalham para você. isso. Eu vi uma matéria, você já está faturando até mais de 1 milhão, né, por ano aí Por ano. já, né? Já está, assim, de uma perspectiva que você tinha no bombeiro, que não era ruim, né? O salário de bombeiro até razoável, Sim. mas hoje você tem uma possibilidade, assim, Sim. o céu é limite, né? E sabe o que é engraçado? Eu escutava as pessoas falarem de propósito, e a gente escuta um monte de coisa, né? Hoje em dia com internet e tal, e falava assim que ame o que você faz, você não vai trabalhar, um dia se quer. Você já viu essa Sim, frase? sim. E eu achava que era balela, né? Hoje eu trabalho muito mais, porque assim, internet, querendo ou não, ainda mais porque eu tô começando e eu tô muito com aquela sede, né? Então, assim, e eu espero não perder isso, porque isso eu acho que é a alma do meu negócio. Eu trabalho muito mais e saiu essa reportagem, repercutiu, né? 1 milhão, faturou 1 milhão e tal. E não é que o dinheiro não seja importante. Eu não conheci 91 países do nada. Dinheiro é Entendi. importante, eu não vou ser hipócrita. Já teve em 91 países. 91 já. países. E a meta desse ano é fechar 35 anos com 100. Falta Olha 9. só. Vai chegar, vai chegar. É engraçado que o dinheiro não é que ele não é importante, né? Mas ele sai daquela coisa, porque antes, né, você fica muito preocupado, e até porque o salário do bombeiro, ele é até ok, mas você tem médico, você tem dentista, então no final das contas, né, pra mim, que era solteiro e tudo mais, era lindo. E aí essa parte, é claro, né, que eu faturo muito mais hoje e tudo mais, sou super realizada, mas parece que o dinheiro, ele não é o fim, você entende? Sabe, o dinheiro, ele é uma energia. Hoje eu vejo que o dinheiro é uma energia, assim, ela vai circular e a gente tem que ter muita sabedoria para como a gente vai circular essa energia chamada dinheiro. E às vezes eu vi o dinheiro como uma coisa tão escassa, sabe? Tão tipo, ai, vai faltar, ai meu Deus. Mesmo eu sempre fui muito controlada. Eu peguei um consignado, que todo concursado público, ele tem mania. Eu peguei, aí eu não via meu salário, logo eu quitei. Falei, não vou. Desde que eu voltei da Austrália, eu não tenho carro. Eu vendi meu carro para ir, nunca mais comprei. Então, assim, apesar do que as pessoas não imaginam, o meu custo de vida é muito baixo, apesar de eu viajar o mundo. É o meu trabalho hoje, né? Sim, hoje você viaja o mundo como um trabalho, você é remunerada para fazer o que você gosta. Exato. Que é uma das coisas que a gente tem que buscar, às vezes, na nossa vida profissional. É claro que vai ter momentos que você vai ter que trabalhar em alguma coisa que você não tem assim tanta afinidade, vai ter momentos que você vai ter que passar por humilhações, vai ter momentos que você vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou? E de fato, essas frases feitas assim, as coisas, você tem que fazer o que você gosta, tal. Embora às vezes pode parecer só um clichê, mas quando você trabalha naquilo que você gosta, hoje eu posso considerar que eu também faço, praticamente eu vivo só por conta de coisas que eu gosto de fazer, que é no meu caso como escritor, né, de livros infantis, né, da Turminha da Liberdade, o meu trabalho que eu faço na minha ONG, né, que é o Instituto Liberdade e Justiça. Então assim, hoje eu me divirto muito mais do que eu trabalho. É igual você falou, faço muita coisa, mas ao mesmo tempo não me pesa, porque é o que a gente está fazendo, é o que a gente gosta. E aí eu queria entender de você também, assim, hoje você viaja para os países dentro de programas que você vai criando dentro a sua empresa. Ela é uma empresa como de se fosse expedições. de expedições, como se fosse uma agência de viagens. É uma agência, é uma de viagem. agência. E assim, porque assim, hoje, o que acontece? Tudo é viagem, meu trabalho e minha paixão. Só para você entender meu A empresa calendário. tem sede ou é Não, só tudo virtual? É tudo virtual. Então, assim, eu promovo expedições. Hoje eu tenho um site, eu tenho mais de 12 destinos. Acho que Qual que é o site? www.quecapelomundo.com. quecapelomundo.com.br. Isso. E aí, assim, eu escolho a dedo os destinos que eu acho que... As pessoas me perguntam, como você escolhe os destinos? Quando eu chego num lugar e falo, eu posso trazer pessoas aqui e elas vão ter uma experiência diferenciada, tipo em Noronha. Todo mundo pode ir para Noronha, mas eu organizo um formato que vai ter um luau e a gente vai ter um barco especial e a gente vai ter isso, vai ter aquilo,
que se a pessoa ir sozinha, ela não vai conseguir ter a mesma experiência, entendeu? Ela paga um diferencial, então. Isso, exatamente. As minhas expedições têm um custo-benefício excelente, porque assim, eu sempre defendi isso, eu falo que viajar o mundo é uma questão de decisão, então não faz sentido eu colocar uma expedição com preço, né, exorbitante, porque assim, eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente tem que... Eu prefiro viajar mais vezes do que uma viagem, gastar em uma viagem o que, né? E eu tenho todo um know-how de conseguir preços bons e tudo mais. Então, hoje a minha agência faz isso, eu presto consultoria para pessoas que querem viajar, fazer o roteiro delas. E um outro braço que eu tô trabalhando agora é assim, você tem seu grupo de amigos. Eu vou organizar para sua galerota uma viagem. Queca, organiza e tal. Você é despedida de solteiro. Né? O pessoal da igreja quer fazer uma viagem aí, assim, né? Com o intuito, às vezes até, né, de um retiro espiritual, totalmente. Né? Porque tem muitos lugares que dá para você fazer isso, Nossa, né? tem muito. O mundo é um lugar possibilidades. É grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Ele é grande, ele é grande porque tem muito lugar para você ir e é pequeno porque hoje o avião te leva para todo lado, né? Eu falo, é o meu slogan, assim, ó, estamos sempre a um voo de qualquer lugar. Ah, muito legal, né? Muito legal. E você você lançou um livro também, Lancei. Né? Fala pra gente um pouquinho sobre o livro. Se você não sabe qual o próximo passo, talvez seja a hora de viajar. Isso. Olha só. Esse livro, ele foi escrito, 2/3 dele foi escrito voando, porque eu sempre, né, nessa correria de viajar, e toda vez que eu sento no avião, eu sou muito produtiva, porque como eu voo muito, eu falei, gente, eu não posso dormir, até porque é difícil, você não tá voando de primeira classe, é difícil você dormir, né? E aí eu falei, deixa eu produzir, conhecendo pessoas pelo mundo, todo mundo, quando eu ia contar minhas histórias, escreve um livro, e eu nunca me vi escritora. E aí eu falei, eu adoro me desafiar, sabe? E você é escritor, assim, você sabe, eu falo que é meu filho. Esse livro é meu filho, assim, sabe? Eu desisti dele 800 vezes. Você sabe por que as pessoas falam assim, que o objetivo da vida de uma pessoa tem que ser escrever um livro, ter filhos e plantar uma árvore? Pra deixar eternizar? É porque são 3 coisas que vão ficar aqui depois que você foi embora. Ai, são coisas, nossa, são legados. Eu nunca tinha pensado nisso. São coisas que você vai deixar para trás, você vai embora, a gente não vai ficar aqui, né? Igual você falou, você não sabe se você vai aposentar. Exatamente. Você sabe, pode ser que daqui a pouco a gente nem tá aqui mais. Mas a árvore vai ficar, o filho, assim, seguindo o curso normal, né? E o livro vai ser o seu legado. Nossa. E eu gosto dos livros, porque o livro é uma das coisas mais maravilhosas da humanidade, porque o livro é o pensamento de uma pessoa condensado num negocinho mágico, gente, que tem palavras, e as pessoas vão pegar o livro e vão ver a sua mente, vão entrar dentro da sua mente, vão descobrir o que você pensa, o que você gosta, os sorrisos que você tem. Então, o livro é uma das coisas mais fantásticas que tem. Então, eu acho interessante você ter colocado a sua história dentro de um livro, justamente por isso, né? Então, bom, já que a gente já falou de um monte de coisa, eu acho que a gente podia até falar mais. Eu queria te perguntar qual o melhor destino que você já foi, mas o tempo aqui passa bem voando. Quero te agradecer pelo seu tempo aqui. Que bom que deu certo, né? Que eu te mandei mensagem, você estava aqui em Goiânia e deu certo você ter a agenda para a gente poder fazer esse bate-papo aqui rápido aqui. Quero deixar um abraço para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanharam até aqui, e deixa aí o seu abraço aí para as pessoas, fala o seu Instagram de novo, gente, enfim. Obrigada por esse espaço, eu fico muito feliz de poder contar a minha história. A gente participou, eu conheci o Juliano, deve ter 1 ano, assim, num outro momento como esse que eu estava aqui em Goiânia. Para mim realmente é uma honra, então um beijo e abraço para todos os ouvintes. Me siga no Instagram, Queca pelo Mundo, lá tem, na bio tem meu site, tem todos os destinos. E assim, ó, eu vou repetir a frase que eu já disse, a vida é muito curta pra gente ser uma coisa só, e não tem nada que é impossível. Tudo que você foca a sua energia, tudo que você realmente acredita, não importa o que o mundo inteiro diga, isso vai acontecer. E eu não tô te contando uma história de qualquer pessoa, tô te contando a minha história, e tá aqui no meu livro. Também tem na bio, no meu livro eu conto um pouquinho da história. Obrigado, e até a próxima.